O Talmud é a literatura mais sagrada para o judaísmo, ficando atrás apenas da própria Bíblia Sagrada. No Talmud existe a citação de um homem chamado Yeshu, que foi morto na véspera da Páscoa por motivos de feitiçaria. Seria esse Yeshu uma referência direta a Yeshua ou Jesus de Nazaré? Seria esse o motivo de boa parte dos judeus não acreditarem que Jesus de Nazaré é o Messias esperado para Israel? Existem outras citações no Talmud que podem fazer referência a Jesus? Se você quer saber mais, fique conosco. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Antes de abordarmos mais essas citações, é preciso que venhamos explicar o que é o Talmud. O Talmud ele é composto por 63 tratados, sendo estes o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. O Talmud basicamente é composto pela Mishnah e pela Guemará. A Mishnah é a Torá oral, ou seja, os ensinamentos orais que foram passados, segundo o judaísmo, desde a época de Adão, passando pelos patriarcas até a época de Moisés. E ele foi compilado a partir do século I por receio de que essa tradição ou esses ensinamentos orais se perdessem devido à perseguição do Império Romano e também da diáspora. A Guemará, que também compõe o Talmud junto com a Mishnah, são as discussões ou as interpretações rabínicas acerca dessa tradição oral. Bom, dentro do Talmud, mais especificamente, no Tratado Sanhedrin 43a, cita um homem por nome Yeshu ben Pantera, ou seja, Yeshu, filho de Pantera, que teria sido um homem judeu, filho de uma mãe judia, com um soldado romano que havia lhe violentado, chamado Pantera. E segundo esse mesmo Tratado Sanhedrin 43a, esse homem por nome Yeshu, que pode ser uma abreviação ou uma diminuição do nome Yeshua, foi morto na véspera da Páscoa, enforcado por motivo de feitiçaria e idolatria. Dentro do termo hebraico utilizado no Talmud, nós temos o verbo talá em hebraico, que pode ser empregado tanto para o enforcamento como para uma execução pública. Até esse momento, tudo nos indica que a interpretação desse Yeshu ben Pantera pode ser a mesma pessoa de Yeshua de Nazaré. Mas para que possamos entender melhor, é necessário que venhamos ler outras referências a este homem. No Tratado Sanhedrin 107b e também no Sotá 47a, diz que esse Yeshu ben Pantera, ou Yeshu, filho de Pantera, era discípulo de um rabino muito famoso chamado Yehoshua, que traduzindo para o português ficaria Josué ben Perahia, que viveu no século II a.C. Ou seja, cronologicamente falando, é impossível que Jesus de Nazaré e Yeshu ben Pantera sejam a mesma pessoa, pois viveram, no mínimo, com uma diferença de 100 anos. Outro ponto também relevante é que dentro do próprio Talmud diz que a execução foi realizada pelo Sanhedrin, pelos rabinos da época, pela corte judaica. E a Bíblia faz referência de que Jesus de Nazaré foi executado pelo Império Romano, ou seja, esse Yeshu ben Pantera, quando executado, foi executado por ordem do Sanhedrin, do Sinédrio, o que na época de Jesus não havia autoridade suficiente para que o Sinédrio pudesse realizar execuções, sendo necessário reportar ao Império Romano para que assim julgasse se poderia haver a execução ou não. Logo, concluímos que Yeshu ben Pantera
não é a mesma pessoa de Jesus de Nazaré ou de Yeshua Notsorim, Yeshua que viveu em Nazaré. Mas afinal de contas, o Talmud faz alguma referência a Jesus de Nazaré? E se Yeshu ben Pantera não é o mesmo Yeshua de Nazaré, por que a maioria dos judeus não acreditam que Jesus é o Messias esperado em Israel? O mesmo Talmud, no Tratado Sukkah 52b, diz que existiriam dois Messias. Um seria morto e o outro traria a redenção final. Esse conceito dentro do Talmud é conhecido como Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi, ou seja, o Messias, filho de José, aquele que sofreria, padeceria e morreria. E depois dele viria o Mashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi, aquele que traria a redenção final, aquele que reconstruiria o templo, que traria os judeus dispersos e que estabeleceria um governo de paz. Uma outra parte do Talmud, no Tratado Sanhedrin 98b, também reforça esse aspecto da primeira vinda do Messias, um aspecto de sofredor, dizendo que inclusive o Messias seria como um leproso que viveria entre os pobres. E é justamente esse aspecto que nós vemos claramente nos evangelhos acerca de Yeshua, alguém que viveu entre os pobres, que pregou os humildes, que trouxe luz àqueles que estavam justamente às margens da sociedade e que em um determinado momento morreu, ressuscitou e que um dia voltará como aquele que será o Mashiach ben Davi, o governante que trará aqueles que estão dispersos e estabelecerá um governo de paz, a qual a Bíblia chama de milênio, ou seja, 1000 anos de descanso e de paz, a qual também a literatura judaica reconhece como uma era milenar, um tempo a qual o Messias reinará e trará paz sobre a terra. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui embaixo qual a sua percepção dele. Se você quer saber mais sobre esse conceito de Yeshua ben Davi, Yeshua ben Yosef, coloca aqui também nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.